Olá, meu nome é Mara Melnick, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que bom que vocês estão aí. Nós estamos com uma proposta nova para hoje, estamos respondendo perguntas. Semana passada colocamos um post lá no Facebook, onde você poderia colocar suas perguntas. Então, se você tem pergunta para mim responder, manda aí, manda lá no Face, manda aqui no YouTube e a gente vai respondendo aos poucos, tá? Vamos começar com a pergunta da Ludmila Oliveira. A Ludmila, ela fez uma pergunta bem interessante. Diz assim: é correto falar para as crianças pequenas Papai do Céu? Sim, Ludmila, não tem problema nenhum a gente usar esse nome Papai do Céu. Principalmente porque você está falando de crianças pequenas, não tem problema, deixa elas chamarem de Papai do Céu. É tão bonita, né? Tão bonitinho. E a Ludmila continua perguntando: como ensinar crianças pequenas a diferença entre Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo? Ludmila, então você vai ensinar assim. Você vai contar 3 histórias para elas e você vai primeiro contar a história de Deus Pai, o Deus Criador. Então você pega lá a história da criação, quando Deus fez todas as coisas, e você diz: quem fez todas as coisas? Deus Criador, Deus Pai. Depois você conta a história de Jesus, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E daí você diz: Jesus é o Deus Filho, isso mesmo. Explica que Jesus estava lá no céu com o Deus Criador, com o Deus Pai, e Deus Pai que nos ama enviou Jesus, o Deus Filho, para vir aqui na Terra nos ajudar, o quê? A ter salvação. E depois você conta a história da descida do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos lá em Atos. E veio sobre eles o Espírito Santo e explica para eles que Jesus foi, mas ele mandou o quê? Deus, Espírito Santo, para habitar dentro de nós. Então, através dessas 3 histórias, você pode explicar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá bom, Ludmila? A Maria Clara deixou uma pergunta também. A pergunta dela é assim, ó: na minha igreja não tem salinha. As crianças só dançam no dia de festa. E que ela quer montar um ministério infantil. Não tem salinha para separar as crianças? Sabe quando você faz as reuniões do Ministério Infantil? Quando ninguém estiver usando a igreja. Então você vai ver lá: sábado à tarde a igreja está fechada, vou fazer reunião das crianças. Ou domingo à tarde ninguém está utilizando o espaço do templo, vou fazer a reunião das crianças, a reunião do Ministério Infantil. Então não precisa começar grande, dividindo por faixa etária. Não, começa com uma reunião. Você pode começar com uma reunião por mês. Avisa os pais. Primeiro conversa com o pastor, fala: pastor, eu tenho sentido a necessidade de ensinar as crianças, gostaria de fazer no sábado à tarde, o que o pastor acha? Ele te apoiando, você chama os voluntários da tua igreja para te ajudar e começa a fazer uma reunião por mês. De repente, sábado à tarde, um culto infantil. Com o tempo você vai vendo outros horários, mas faça nesse horário em que a igreja, em que o templo não está sendo usado. Fica aí uma dica bem legal. E a Marilene diz que está triste porque tem pessoas indiferentes ao ministério infantil. Realmente, Marilene, tem muitas igrejas que ainda não reconhecem, ainda não entenderam que o ministério infantil é necessário. Mas o que a gente precisa? A gente precisa criar um trabalho com criança, buscar a direção de Deus e fazer a diferença. As pessoas, ao verem Deus usando, Deus abençoando a vida das crianças, elas vão começar a entender a importância do Ministério Infantil, ok? Não desista, meninas, estamos juntas, vamos lá, vai dar tudo certo. Disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, ele é o principal interessado, ok? E a Elisiane Araújo, ela disse bem assim: usamos recursos visuais, mas mesmo assim é difícil segurar a atenção das crianças. Como fazer para que a aula seja diferente e que não aconteça mais isso? Então, Elisiane, deixa eu te dizer uma coisa: você precisa prestar atenção, primeiro, a faixa etária que você está ensinando.
Criança muito pequena é 5 minutos só a história bíblica. As crianças de 7, 8 anos já conseguem ficar 10 minutos. E as maiorzinhas, 9, 8 anos, é que elas já ficam 15 minutos, 20. Então veja, para que a criança preste atenção, para que a aula seja bem dinâmica, você precisa planejar todos esses momentos. Se na tua classe as crianças são pequenas e é 10 minutos de história, sobra o quê? 1h50. Você vai ter que planejar. Ilustre os cânticos, coloque coreografia, daí faz o período de oração, deixa elas orarem. A criança ela gosta de participar, então faça umas atividades em que ela está junto. Não como espectadora, mas ela faz parte. Então, a hora do louvor, todo mundo de pé, vamos cantar. Dê oportunidade, caso alguma criança queira cantar, por que não? Na hora da oferta, deixa elas orarem por oferta, deixa outro recolher a oferta. Deixa a criança participar, faça as rodas de conversa e tem que ser dinâmico, não pode ser uma aula parada e vocês vão conseguir prender a atenção das crianças sim. A Kátia Vargas Soares, ela perguntou bem assim, ó, gostaria de dicas para contar histórias no berçário. Kátia, o berçário, o que acontece? A gente conta histórias bem pequenas, sabe? Então, se você vai contar a história da criação, por exemplo, que é uma história muito bonitinha, ou da Arca de Noé, o nascimento de Jesus, essas histórias você pode levar até 2 meses para contar, porque cada dia você conta um aspecto. E como que a gente conta a história no berçário? Os recursos visuais, eles precisam ser grandes, não pode ser de papel, tem que ser de tecido, de feltro. Então você tá com o bebê aqui do teu lado, porque no berçário a gente conta a história de maneira individual para as crianças, tá? Berçário não tem isso de reunir todas as crianças para contar a história, não. Você pega o bebê, coloca no seu colo ou sentado do teu lado, caso ele já sente. Você pega o recurso visual e você conta. Por exemplo, se você tá contando para Sara, daí você fala: Sara, Deus criou o sol. Daí você mostra o sol. O sol é tão lindo. Deus ama a Sara. Pronto, é assim que a gente conta. É uma coisa muito pequena. E depois o que você pode deixar? Deixar a Sara brincar com o solzinho. Então a história para berçário é assim, gente. São coisas muito pequenas. Ah, podemos cantar? Pode cantar. Canta com a criança aqui. Deus é tão bom. Ah, mas ela aqui próximo, o recurso visual aqui. No berçário a gente conta a história de maneira individual e porções bem pequenas. Mas parabéns, parabéns porque vocês têm trabalho com berçário, você está interessado em contar as histórias bíblicas. Conte mesmo, mas conte pequenas porções e dessa maneira que eu ensinei, ok? Então, para terminar esse nosso vídeo aqui, quero falar para vocês que a gente está com uma pesquisa aqui na nossa comunidade do YouTube. O quê? Você não está na comunidade ainda? Entra lá, responde as nossas perguntas, a pesquisa tá bem legal. E a pergunta que eu fiz e eu quero saber, quero que você vote lá na nossa enquete é: qual a sua maior dificuldade com o Ministério Infantil? Que a maior dificuldade que eles têm é recursos e material didático. A segunda maior dificuldade seria os voluntários e professores. Então, quero falar rapidamente a respeito disso de recursos e material didático. Gente, recurso visual é o tipo de coisa que é muito importante, mas não é o primordial. E assim, aqui no canal eu tenho ensinado a fazer vários recursos visuais. Por exemplo, se você tiver 10 bonecos, 10 recursos visuais com personagens bíblicos, você pode contar um monte de história. O que você não pode é ter recurso visual só desse tamanho. Não, faça um desse tamanho, faça um grande assim, faça um de embalagem de shampoo, faça um de prato, faça um que a gente tem aqui, que é tipo um palitoche, que é só o rosto. E você vai revezando nesses recursos visuais. Então, se você tem esses personagens bíblicos, já ajuda bastante. Outra coisa, cenário. Ah, eu não tenho todos os cenários. Às vezes, o cenário de mar, você traz um pano azul e tá com fantoche, com palitoche. Então você fala, eles estavam se aproximando do mar, você pega o pano azul e você mexe, esse aqui representa o mar. Então não precisa necessariamente ter o desenho do mar.
Às vezes você está falando de mar, você pode trazer aqui uma bacia de água, por que não? Então o que é recurso visual? O que pode ser recurso visual? Você é um recurso visual. Então não fique muito preso a pequenos detalhes. Eu acho que o interessante é a gente variar, tá? E material didático, planejamento de aula, esse tipo de coisa, tem muitos para baixar na internet. Tem muita coisa gratuita e você também pode adquirir. Não são caros, vale a pena a gente investir em material didático, planejamento, algumas revistas, Bíblia infantil. Então, aos poucos a gente vai montando. Coloca aí, faz um planejamento no começo do ano. Quero adquirir 5 bíblias infantis, ou quero adquirir uma coleção de vídeo, e aos poucos você vai montando esse material. Só que quero abrir um parênteses aqui, guarde as coisas. Às vezes você faz um recurso lindo, contou a história, não usa nunca mais. Não, de repente era a história de Jonas, você separa, traz esse bonequinho de Jonas para contar uma outra história, põe o barquinho para contar Jesus acalma a tempestade e você monta outra coisa, ok? Então vai um pouquinho de criatividade pra gente reutilizar ao máximo esses recursos visuais que a gente tem. E fica aqui uma dica para você que tem essa dificuldade com o recurso visual. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de material maravilhoso que nós lançamos. Ele é muito recente. E é o que? São uma coleção, 3 cadernos que trazem o que? Cenários, figuras e objetos para contar as histórias bíblicas. Dá para contar um monte de história bíblica, dá para memorizar versículos, dá para fazer cartaz, dá para fazer um monte de coisa. E a gente tem um link com preço especial para você que queira adquirir os 3 cadernos. Se você comprar tudo junto, dá 250 moldes, é muita coisa, dá para fazer muita coisa com esse material. Então fica aí uma dica legal para você. E com relação a professores e voluntários, seja bem-vindo ao Ministério Infantil, porque essa é a dificuldade de toda igreja. Eu nunca conheci uma igreja que não tenha dificuldade com professor e voluntário, e glória a Deus por isso, porque tá cheio de criança. E essa demanda só aumenta. Mas a dica que eu tenho com relação ao professor e voluntário, primeiro, trate bem isso que você tem. Não se esqueça, eles são só voluntários. O teu trabalho é voluntário, o dele também é. Então trate bem os professores que você tem. Porque a partir do momento que você tem um ministério saudável, em que as pessoas estão se sentindo bem lá, opa, vai atrair olhares. E as pessoas vão dizer, não deve ser tão ruim dar aula. O Ministério Infantil se reuniu para comer uma pizza. O Ministério Infantil fez uma confraternização. Então as pessoas olham muito para isso. Então tem um Ministério Infantil em que você reconhece que os seus professores têm valor, você faz comemoração, você faz dia do professor, você dá férias para os seus professores, isso é bem importante, e você vai ter uma equipe feliz, uma equipe unida, que vai estar sempre te ajudando. E com relação a voluntários, novos voluntários, uma dica: convide as mães dos seus alunos para te ajudar. Você já tentou? As mães e os pais? Por que não? Às vezes a gente pensa, os pais não ajudam, os pais não ajudam. Experimente convidar. Eu já fiz essa experiência, convidei, foi maravilhoso. É claro que você não vai ter um monte de mãe contando a história, mas e se ela vir trazer um bolo? E se ela vir te ajudar a cantar um cântico? Já é alguma coisa. E com o tempo elas vão gostando, vão se achegando e muitas ficam, ok? E o terceiro item mais voltado aqui da nossa enquete, sabe o que foi? Comportamento das crianças. 20% das pessoas que estão respondendo essa pesquisa diz que o comportamento da criança é a dificuldade que ela tem no Ministério Infantil. Quero te dizer que todo educador tem dificuldade com o comportamento de criança. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa de estratégia. Aqui no canal nós temos 2 vídeos, essa semana eu vou postar o terceiro, com estratégias para trabalhar o comportamento da criança. Não é o tipo de coisa que resolve assim. Primeiro, você vai precisar de disciplina. Quem ama disciplina. O amor de Deus é um amor que disciplina. Não tenha medo de disciplinar suas crianças. Não pense que você deixar eles fazerem todas as coisas, eles vão se sentir mais amados por você. Não. Criança, ela pede disciplina. Então, primeiro você precisa adotar uma postura de que o Ministério Infantil tem disciplina. E daí você aplica o quê? As estratégias que a gente sugere aqui, fica firme. Sabe por quê? Educação
E mudança de comportamento leva tempo. Então, aplique e insista. Ah, tem horário para ir no banheiro? No meio da aula ele quer ir, você... O que a gente combinou? Tem horário, então você vai esperar, não ceda. Você precisa colocar uma diretriz, um combinado e você precisa ficar naquilo. Não ceda, ok? E insista. E você vai ver como as suas crianças vão mudar o comportamento. E te digo uma coisa, criança gosta de disciplina. Gosta, criança ela entende essa linguagem de disciplina. Porque se você disciplina porque você tá vendo, você ama. Sabe qual que é o pior desamor? Quando você ignora. Então, aplique, veja aqui os vídeos no canal, aplique e insista. Eu acredito que 6 meses no mínimo para que essa mudança realmente aconteça. Não é um mês não, gente. Leva tempo. E fica firme. Deus vai te abençoar, ok? Então, espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Deixa sua curtidinha, compartilha e continua deixando as perguntas. Se não respondeu ainda a nossa pesquisa, se entrou na comunidade, entra. A gente se vê. Deus abençoe.